E aí, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma aula de redação. Na semana passada eu não consegui gravar a aula, eu tive um imprevisto, mas já voltei. Peço perdão pela ausência. E, bom, hoje, depois assim de tanto falar, né, sobre a estrutura de redação, sobre cada parte da redação, hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema, porque você pode pensar, tudo bem, eu posso aprender a saber fazer uma redação, mas eu nunca vou saber qual tema vai cair, e se me pegar de surpresa, e se eu não souber nada sobre esse tema. Mas e se eu te disser que existe uma forma de você estudar para saber, para conhecer vários temas, né? Aí você fala, mas Maria, são muitos temas, como eu vou estudar para tantos temas? Na verdade, você pode estudar eixos temáticos, porque cada tema ele se insere em um eixo de uma certa forma. E hoje eu vou falar quais são esses eixos temáticos para você se organizar, né? E os possíveis temas que podem se relacionar com eles. Eu garanto que isso pode facilitar o seu estudo e eu aconselho você a começar a estudar eixos temáticos, porque isso também ajuda você a criar aquilo que eu falei que é uma anotação de referências, assim. Então, por exemplo, vamos começar, né? O primeiro eixo é educação. Aí você pode anotar as referências que você quer colocar nesse tema. Então, por exemplo, você viu um filme que tem tudo a ver com o eixo de educação. Você anota lá, eixo temático, educação, filme, X, entendeu? Como essa forma de estudo pode te ajudar? Então, como eu disse, o primeiro eixo é educação. E eu vou citar dois possíveis temas para vocês entenderem. Olha, então, se o eixo educação, pode ter o tema a crise na educação pública brasileira, ou o papel do professor frente aos novos paradigmas de ensino. E considerando que, tipo, agora na pandemia, a educação mudou muito a sua dinâmica, porque ela começou a ser através de outra metodologia, que é a metodologia à distância, né, o EAD. Então, esses novos paradigmas de ensino podem aparecer. E o EAD, nesse sentido, é um novo paradigma de ensino, porque ninguém estava preparado para estar gravando uma aula igual eu estou fazendo, mas é isso que a gente está fazendo, não é mesmo? Então, fiquem atentos porque teve mudanças na educação nesse ano, né? O segundo eixo que você pode se concentrar e que também foi muito importante esse ano é o eixo da saúde, né? Porque nesse ano a saúde, ela enfrentou uma grande crise sanitária por conta da pandemia e com certeza não foi nada fácil para as pessoas que tiveram frente a frente no combate do coronavírus, como por exemplo médicos, enfermeiros, todas essas pessoas que trabalham com saúde são verdadeiros heróis e, enfim, tiveram que trabalhar muito. Muitos, infelizmente, pagaram com a vida, porque, enfim, enfrentaram uma pandemia que o mundo não conhecia e não sabia como resolver. A gente ainda não sabe, a gente ainda não tem uma vacina, né? Então, a saúde também teve muitas mudanças. E isso coloca esse eixo num holofote, né? Porque tem várias coisas acontecendo, várias atualidades ali, né? Então, nesse sentido, tem o eixo temático da saúde. E aqui a gente pode ver os temas: os desafios da crise na saúde pública brasileira, os perigos da crescente automedicação na sociedade. Então, esses são possíveis temas que podem aparecer nesse eixo, né? Com certeza pode também aparecer, sei lá, a pandemia do coronavírus e a dificuldade social em compreender as medidas sanitárias, né? Porque as pessoas, mesmo em pandemia, eu queria sair de casa e isso é um conflito ético das pessoas de não conseguir respeitar, por exemplo, é uma medida que vai ajudar a vida de todos. Então, por exemplo, isso, além, esse tema, ele cruza, né? Ele começa na saúde, mas ele vai também para o âmbito da ética, das pessoas que não conseguem enxergar o coletivo, são muito individualistas e por isso não conseguem, por exemplo, cumprir medidas de prevenção ao coronavírus. Então, você vê que tem muitas coisas sendo movimentadas nesse eixo temático. Outro eixo temático para a gente observar é o eixo temático da segurança, né? Que, enfim, é um tema importante que carrega várias problemáticas.
E aí eu vou citar exemplos de temas. Por exemplo, a crise no sistema carcerário brasileiro, o aumento da violência com as próprias mãos na contemporaneidade. Então, esses são 2 temas advindos desse eixo temático e é importante você sempre estar olhando esses eixos. Outro eixo temático que eu queria trazer é economia e desenvolvimento. Os temas desse eixo podem ser também o envelhecimento populacional crescente e seus impactos econômicos, a manutenção da seca e falta de políticas públicas. Então, aqui eu citei 2 temas. Enfim, o Enem, por exemplo, ele vai mais pelo eixo de minorias sociais, de acessibilidade. Geralmente ele não aborda, por exemplo, economia e desenvolvimento, mas depende muito do vestibular que você vai prestar, né? Outro eixo que não cai muito, mas tem muita relevância, é o eixo temático do meio ambiente e sustentabilidade. Faz tempo assim que ele não está sendo abordado, mas sem dúvidas é muito importante, principalmente se a gente pensar que nesse ano houveram várias queimadas, né? Foi um sufoco literalmente, tantas queimadas em várias cidades, o Pantanal queimando, um Pantanal em chamas, biossistemas sendo totalmente destruídos. Então essa problemática relacionada ao meio ambiente existiu esse ano também, é importante a gente lembrar. Passando para o nosso 6º eixo temático, seria cultura e comportamento. Então, por exemplo, dentro de cultura e comportamento, a gente tem o tema do Enem do ano passado, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E outro tema que eu posso sugerir também é o esporte como ferramenta de formação do indivíduo. Então, você vê que esses temas estão no eixo de cultura e comportamento. Passando para o próximo eixo temático, ciência e tecnologia, que também faz muito parte da nossa vida, então não tem como a gente não pensar, né, nesse tema, né, nessas temáticas. E aqui, como exemplo, eu vou citar os temas: a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, e um outro tema possível é o aumento do consumismo mediante as novas práticas publicitárias. São temas muito interessantes e muito atuais. Eu até já enviei para vocês um tema relacionado à ciência e tecnologia, né, que tinha relação com as fake news, e também um outro tema de ciência e tecnologia que eu enviei para vocês foi a depressão nos jovens causadas por redes sociais, porque é um tema super atual e que cada vez mais faz parte das nossas vidas, e nesse sentido pode ser cobrado, porque o vestibular quer saber como você interpreta e lida com essa questão, né? O próximo eixo temático, que pode estar aí rolante, é língua, linguagem e comunicação. E temas possíveis para esse eixo temático os novos paradigmas de leitura e seus efeitos sociais. E outro tema também que é possível é língua como forma de poder e perpetuação do preconceito linguístico no Brasil. O próximo eixo temático, que eu recomendo também vocês anotarem, é juventude, infância e terceira idade. E aí temas que podem surgir nesse eixo: o crescente abandono de idosos na sociedade brasileira, o desaparecimento de crianças e seus impactos sociais. Importante. O 10º eixo temático que eu vou citar para vocês é minorias sociais e étnicas. Esse tema também é muito importante e é muito do que cai no Enem, né? A questão da demarcação de terras indígenas do Brasil, então é um tema possível que pode surgir, né, nesse eixo temático. E outro também, os impactos da LGBTfobia na sociedade contemporânea. Então são temas muito importantes, né? São temas que, se a gente pensar e problematizar eles, a gente de uma certa forma também avança, né, a pauta LGBT, a gente avança essas pautas, né,
étnico-raciais, porque atualmente a gente vive um embate muito forte relacionado a essas pautas. Então, nesse sentido, é muito importante se inteirar sobre essas pautas, escrever sobre elas, até porque minorias sociais são coisas que geralmente caem no Enem, né? O Enem já abordou a questão de gênero, a questão de violência contra a mulher, já abordou também a questão de acessibilidade, que é o último eixo temático que eu vou apresentar para vocês. Então, o último eixo temático é justamente acessibilidade. E aí, temas que podem surgir nesse eixo temático os desafios para a inclusão dos cegos no processo educacional e a perpetuação da invisibilidade da população autista no Brasil. Então, são 2 temas. Então, a gente percebe que, Maria Clara, mas se não estiver pronto, se não souber que tema vai cair, estude esses eixos temáticos. Estude acessibilidade, estude minorias sociais e étnicas. Aí você pode perguntar como. Bom, na próxima aula eu vou abordar especificamente cada eixo temático, por enquanto eu só apresentei, né? E vou falar também dos agentes possíveis para esses temas, ou seja, se o tema é educação, qual agente eu posso usar na minha redação na proposta de intervenção? Por exemplo, na educação você pode usar o Ministério da Educação, né? Mas, enfim, foi só para apresentar esses eixos. É claro que vocês podem pesquisar, mas eu pretendo aprofundar cada um para vocês ficarem preparados. Então, semana que vem a gente vai falar sobre o eixo temático de educação. Tudo bem? Foi uma aula mais curta, mais para jogar essa ideia, né? É muito mais fácil você ficar preparado para a redação do Enem se você tiver essa noção de eixos temáticos. E até a semana que vem, quando a gente vai falar especificamente de cada um. Qualquer dúvida, é só me mandar mensagem. E eu gostaria de dizer que se vocês não tiverem entendido algo, tiverem carência de alguma coisa nas aulas, é realmente para me falar, tá bom, gente? Mas é basicamente isso por hoje e até a próxima aula.